Neste tópico, iremos iniciar o desenvolvimento do nosso protocolo RDT. Vamos começar a construção do nosso protocolo RDT tendo em vista um canal confiável, que não irá gerar problema. E, ao estabelecermos o funcionamento desse algoritmo, vamos então incrementar os problemas que o nosso canal vai causar na comunicação, para então buscarmos responder esses problemas com novos algoritmos, incrementando o nosso protocolo RDT. Vamos começar então com um canal que é perfeitamente confiável. Em outras palavras, esse canal não apresenta erros de bit e também não apresenta perdas de pacote. Para este canal, vamos desenvolver o protocolo RDT 1.0. Na figura, podemos verificar as máquinas de estados finitos. Do lado esquerdo, nós vamos ter então o lado do transmissor, enquanto do lado direito iremos ter as máquinas de estados finitos do receptor. Mediante as condições do canal, temos então, para o RDT 1.0, que as máquinas de estados finitos serão extremamente simples. Do lado do transmissor, temos apenas um único estado. Quando a camada superior for então transmitir os dados, ela irá invocar a função RDT100. E a ação que o nosso protocolo irá fazer é construir o pacote para transmitir os dados e efetuar a função UDT-send, ou seja, entregar para a camada inferior para transmitir os dados. Isso fará com que o nosso algoritmo saia da máquina de estados finitos que se encontra e volte para a mesma máquina de estados finitos. Do lado do receptor, também teremos um único estado, que será mantido enquanto não chegar uma função vinda da camada inferior. Quando a camada inferior invocar a função RDT_receive, que contém um pacote de dados, o nosso protocolo irá extrair do pacote os dados e efetuar a função deliveryData, que irá entregar os dados para a camada superior. Vamos complicar um pouco mais o nosso canal. Neste caso, o nosso canal passa a ser um canal não confiável e que ele pode gerar alguns erros aleatórios, convertendo alguns bits aleatórios da mensagem sendo transmitida. A identificação do erro é um processo simples. Podemos lembrar que até o UDP, o protocolo mais simples que temos na camada de transporte, é capaz de detectar erros de bit. Vamos supor que o nosso protocolo RDT 2.0 é capaz de identificar o erro de bit utilizando o checksum, assim como o UDP. O checksum não é capaz de corrigir os erros. Então, como recuperaremos os erros detectados? A resposta para isso é utilizar um mecanismo de reconhecimento positivo de dados ou reconhecimento negativo de dados. Se o receptor detectar que não há erro, ele irá responder para o transmissor um pacote de acknowledge, ou ACK, ou ACK, que irá identificar para o transmissor que o pacote chegou no destino sem erro. Como podemos ver, o nosso algoritmo RDT 2.0 teve que ser incrementado, possibilitando então a detecção de erro, a realimentação pelo receptor, trocando mensagem de acknowledge e not acknowledge, e também iremos implementar a função de retransmissão de pacote caso o pacote tenha chegado no destino e o destinatário tenha informado um not acknowledge do pacote. Nessa figura podemos visualizar graficamente o que acontece caso uma mensagem seja transmitida e não contenha erro nela. Conforme podemos ver na parte esquerda da figura, o RDT 2.0 irá receber a mensagem vindo da camada superior e nela irá adicionar então um cabeçalho para posteriormente encaminhar o segmento para a camada inferior. Isso fará que o segmento siga então pelo canal. Chegando no receptor, o receptor deverá avaliar se há erro no segmento ou não. Se não houver erro, ele irá então encaminhar a mensagem para a camada superior e irá responder para o transmissor um pequeno pacote contendo a informação de acknowledge. Podemos visualizar esse pacote de acknowledge como sendo um outro segmento que tem apenas o cabeçalho e o payload dele é vazio. Já essa figura apresenta o protocolo do nosso RDT 2.0 quando há erro na mensagem transmitida. Nela podemos ver mais uma vez o RDT do transmissor recebendo os dados da camada superior, criando o cabeçalho
e encaminhando para a próxima camada que irá transmitir pelo canal. Conforme indicado na figura, neste exemplo, o segmento chegou com erro no receptor. O receptor irá então descartar esse segmento e encaminhar a mensagem de volta para o transmissor, informando que houve erro no segmento, ou seja, irá enviar um segmento de NAC, ou Not Acknowledged, para o transmissor. Cada vez que o nosso RDT 2.0 do transmissor receber uma mensagem de NAC, ele deverá então reencaminhar o segmento que ele tinha reencaminhado anteriormente. A condição apresentada nessa figura deverá se repetir até que o receptor envie um pacote de acknowledge para o transmissor, encerrando assim a transmissão desse segmento. Aqui podemos ver as máquinas de estados finitos tanto do remetente quanto do destinatário, ou do transmissor e do receptor. Podemos ver também que foi inserida uma nova simbologia aqui para a identificação da máquina de estados finitos. É uma seta pontilhada. Repare que essa seta pontilhada irá sempre indicar o primeiro estado da nossa máquina de estado finito, ou seja, como é que ela vai se iniciar. Conforme podemos visualizar do lado esquerdo, o nosso transmissor irá iniciar no estado, esperando a chamada da camada superior. Se a camada superior invocar então a função RDT-Send, o nosso protocolo RDT 2.0 deverá então fazer o pacote para transmitir os dados e enviar esses dados para a camada inferior, e mudará o status da nossa máquina de estados finito para um novo estado, que é esperando a return do Acknowledge ou do Not Acknowledge. O protocolo RDT 2.0 irá permanecer então neste estado até que ele receba um Acknowledge ou um Not Acknowledge. Caso a camada inferior invoque a função RDT-Receive com um pacote e dentro desse pacote é identificado que ele é um Not Acknowledge, o que o nosso RDT 2.0 fará é retransmitir o pacote e voltará para o mesmo estado que está. Se a camada inferior invocar a função RDT-Receive com um pacote e dentro desse pacote tem uma mensagem de Acknowledge, o que o nosso protocolo RDT 2.0 fará é retornar para o estado anterior sem executar nenhuma ação. Conforme indicado no diagrama de máquina de estados finitos, neste caso, a ação executada está descrita como um delta maiúsculo. Isso quer dizer que nenhuma ação deverá ser executada quando essa condição for encontrada. Entretanto, essa condição, como mostrado no diagrama por uma seta, faz com que a nossa máquina de estado finito mude de estado. Agora vamos analisar a máquina de estados finito do nosso protocolo RDT 2.0 quando operando no destinatário ou no receptor. Conforme podemos ver no nosso diagrama, temos apenas um único estado para o receptor, que é aguardando a camada inferior invocar uma função. Caso a camada inferior invoque a função RDT-Receive e o nosso protocolo identificar que os dados chegaram corrompidos, então o RDT 2.0 irá executar a função UDT-Send com um pacote de Not Acknowledge e irá retornar para o mesmo estado que estava. Caso a camada inferior invoque a função RDT-Receive e o protocolo identificar que os dados não estão corrompidos, o que o RDT 2.0 fará é pegará os dados, extrairá o cabeçalho do segmento, entregará os dados para a camada superior e irá chamar a função UDT-Send para enviar um pacote de Acknowledge. Feito isso, ele retorna para o mesmo estado que estava. A preocupação que temos com o protocolo RDT 2.0 é que estamos lidando com um canal que os dados podem ser corrompidos, ou seja, os bits podem ser invertidos. Então, o que pode acontecer se um Acknowledge ou Not Acknowledge estiver corrompido? Neste caso, o remetente ou o transmissor não tem como saber se o destinatário recebeu ok os dados transmitidos. Uma proposta a fazer é o remetente simplesmente reenviar o pacote de dados se receber um Acknowledge ou um Not Acknowledge corrompido. Entretanto,
Esse procedimento poderá causar a retransmissão de pacotes recebidos com um OK. Conforme vimos na máquina de estados finitos, o nosso protocolo RDT 2.0 não consegue lidar com pacotes recebidos duplicados. Tanto o pacote original quanto a duplicata será entregue para a camada superior, se assim os dois pacotes de dados chegarem sem corromper. Uma forma da gente evitar que o pacote seja entregue de forma duplicada, vamos colocar então, antes de transmitir esse pacote, um campo contendo o número de sequência de cada um dos pacotes. Isso irá permitir que o remetente retransmita o pacote atual se ele receber um acknowledge ou not acknowledge corrompido. Entretanto, a numeração dos pacotes dará a capacidade do destinatário em descartar os pacotes duplicados, ou seja, ele não irá entregar para a camada superior dois pacotes iguais, apenas os pacotes que forem chegando na sequência. Essa discussão permite evoluirmos o nosso protocolo RDT para o protocolo RDT 2.1. No protocolo RDT 2.1, iremos então utilizar número de sequências para indicar os pacotes transmitidos. Para isso, basta utilizarmos apenas dois números de sequência, o número 0 e o número 1. Isso porque estamos usando o mecanismo de stop and wait, ou seja, o remetente envia e fica aguardando receber um acknowledge ou not acknowledge. Então, basta enviarmos primeiro o pacote com numeração 0 e aguardarmos o acknowledge ou not acknowledge do 0. Se for um acknowledge, podemos então enviar o pacote com numeração igual a 1 e esperar o próximo acknowledge. Chegando o próximo acknowledge, podemos então transmitir o 0 novamente. Veja que, utilizando o mecanismo de stop and wait, basta que tenhamos apenas dois dígitos para indicar o pacote que está sendo transmitido. Para que possamos efetuar o RDT 2.1, iremos dobrar então o número de estados, e cada estado vai permitir lembrar se o pacote corrente deve ser encaminhado com a sequência 0 ou a sequência 1. Por fim, o remetente deverá verificar se o pacote de acknowledge ou de not acknowledge recebido contém ou não erros. Para o receptor, deveremos então checar se o pacote recebido foi duplicado ou não. O estado indica se o número de sequência esperado deve ser o 0 ou deve ser o 1. Porém, nós temos um problema. Não tem como saber se o último acknowledge ou not acknowledge transmitido pelo receptor chegou no remetente OK. Aqui podemos ver o processo de transmissão de dados do RDT 2.1, onde foi demonstrado a inserção de um novo campo de cabeçalho, o campo que indica a numeração do pacote. Vamos verificar como é que ficaria a máquina de estados finitos para o protocolo RDT 2.1. No estado inicial do RDT 2.1, ele fica aguardando a camada superior invocar uma função para transmitir o pacote, e ele também fica registrado que o pacote a ser transmitido deverá ter a numeração igual a 0. Quando a camada superior invocar a função RDT_send com os dados, o que o RDT 2.1 fará vai ser montar o pacote com o número de numeração igual a 0, os dados e o campo de checksum, e irá encaminhar esses dados para a camada inferior utilizando a função UDT_send, e também irá mudar de estado. Neste estado, o protocolo RDT 2.1 fica aguardando a camada inferior enviar uma mensagem de acknowledge ou de not acknowledge. Se a camada inferior invocar a função RDT_receive contendo um pacote, o que o protocolo RDT 2.0 fará é verificar se o pacote está corrompido e o tipo de mensagem que chegou. No caso, se o pacote estiver corrompido ou a mensagem que chegou é um not acknowledge, o que o RDT 2.1 fará é reenviará o pacote anterior e irá voltar para o mesmo estado. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive com um pacote e esse pacote não está corrompido e esse pacote é um acknowledge, o que o nosso protocolo RDT 2.1 fará é nada e irá alterar o seu estado para o próximo estado da lista de máquinas de estados finitos.
Esse estado é semelhante ao estado inicial do protocolo RDT 2.1, em que ele fica esperando a camada superior invocar a função para transmitir os dados. A diferença desse estado com o estado inicial é que agora o RDT 2.1 está preparado para transmitir o pacote dado com a numeração igual a 1 e anteriormente ele estava preparado para transmitir o pacote com a numeração igual a 0. Quando a camada superior invocar a função RDT_send com os dados, o que o protocolo RDT 2.1 fará será montar o pacote de dados com o número de série igual a 1, os dados e o campo de checksum, e irá encaminhar esses dados para a camada inferior utilizando a função UDT_send, e também irá mudar de estado para o próximo estado. Neste estado, o protocolo RDT 2.1 ficará aguardando receber um acknowledge ou um not acknowledge numerado como 1. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive e ou o pacote está corrompido ou o pacote é um not acknowledge, o que o protocolo RDT 2.1 fará é retransmitir o segmento anterior e voltará para o mesmo estado. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive e o pacote não está corrompido e o pacote é um acknowledge, o RDT 2.1 não fará nada além de mutar de estado para o próximo estado, que irá corresponder ao estado inicial da máquina de estados finitos. O RDT 2.1 voltou para o estado inicial e agora irá repetir todos os procedimentos para os próximos pacotes que tiver que transmitir. Vamos analisar agora o comportamento do RDT 2.1 quando estamos trabalhando com o receptor. Para o receptor, o estado inicial do RDT 2.1 é ficar aguardando uma mensagem da camada inferior e preparado para receber os dados com o pacote de numeração igual a 0. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive e os dados entregues para o protocolo RDT 2.1 estão corrompidos, o que ele fará é montar um pacote de not acknowledge com o checksum e irá encaminhar para a camada inferior novamente, utilizando a função UDT_send. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive e o pacote não está corrompido e o pacote tem um número de sequência igual a 0, o que o RDT 2.1 do receptor irá fazer é extrair os dados do pacote, entregará os dados para a camada superior, irá fazer um outro pacote de acknowledge e com checksum e irá enviar esse pacote novo para a camada inferior utilizando a função UDT_send. Após enviar os dados para a camada inferior, o que o RDT 2.1 fará é mudar de estado conforme indicado pela seta. Esse estado é semelhante ao estado inicial, porém, neste caso, o RDT 2.1 estará preparado para receber o pacote e enviar acknowledges com o número de identificação igual a 1. Enquanto o RDT 2.1 está nesse estado e a camada inferior invocar a função RDT_receive com os dados corrompidos, o que o RDT 2.1 fará é montar um pacote de not acknowledge com checksum e irá utilizar a função UDT_send para enviar esse pacote para a camada inferior. Após enviar os dados para a camada inferior, ele irá retornar para o mesmo estado. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive e os dados não estão corrompidos e os dados têm um número de sequência igual a 0, o que o RDT 2.1 fará é irá montar um pacote de acknowledge com checksum e irá encaminhar para a camada inferior, e também irá voltar para o mesmo estado que estava. Neste caso, o RDT 2.1 acredita que recebeu um pacote duplicado, já que ele estava esperando um número de sequência igual a 1 e chegou um número de sequência igual a 0. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive e o pacote não está corrompido e tem um número de sequência igual a 1, o que o RDT 2.1 fará é irá extrair os dados do pacote,
irá entregar os dados para a camada superior, irá fazer um novo pacote de dados, agora contendo um acknowledge e o checksum, e irá encaminhar para a camada inferior através da função UDT-SEND. Enviado o pacote para a camada inferior, o protocolo RDT 2.1 irá para o próximo estado conforme indicado pela seta. Feito isso, o protocolo RDT 2.1 retorna então para o seu estado inicial, em que ele estará esperando pacote com numeração igual a 0 e um comando vindo da camada inferior. De volta ao estado inicial, caso a camada inferior invoque a função RDT-Receive contendo um pacote e esse pacote não está corrompido e esse pacote tem um número de sequência igual a 1, o que o protocolo RDT 2.1 fará é irá montar um novo pacote contendo um acknowledge, o checksum, e irá enviar esse pacote para a camada inferior utilizando a função UDT-SEND. Estes procedimentos devem ser realizados uma vez que o receptor está aguardando um número de sequência igual a 0 e foi recebido um número de sequência igual a 1, o que fará com que o receptor acredite que o transmissor enviou pacotes duplicados. Vamos incrementar o nosso protocolo RDT 2.1 um pouquinho, criando então o protocolo RDT 2.2. O protocolo RDT 2.2 será um protocolo sem os pacotes de Not Acknowledged ou NACS. O RDT 2.2 só terá pacotes de Acknowledge com a mesma funcionalidade que o RDT 2.1 tinha. Ao invés de enviar um pacote Not Acknowledged, o receptor envia um pacote de Acknowledge, porém, em seu lugar, ele coloca o último número de pacote recebido como OK. O transmissor deverá então interpretar os pacotes de Acknowledge duplicado como sendo o resultado do Not Acknowledge e deverá realizar a retransmissão do pacote atual. Essa figura apresenta as máquinas de estados finitos tanto do transmissor quanto do receptor. Neste caso, está sendo apresentado somente a metade das máquinas de estados finitos, pois, conforme já vimos no RDT 2.1, a outra metade é semelhante. A única alteração é o número de sequência a ser transmitido ou recebido. Vamos iniciar nossa análise do RDT 2.2 observando primeiramente as máquinas de estados finitos para o transmissor. Temos então o estado inicial, cuja numeração é igual a 0 e fica aguardando a chamada da camada superior. Caso a camada superior invoque a função RDT-SEND, o protocolo RDT 2.0 deverá então montar o pacote com número de identificação igual a 0 com os dados e o checksum, e irá enviar esses pacotes para a camada inferior utilizando a função UDT-SEND. Após enviar o pacote para a camada inferior, o protocolo RDT 2.0 muda de estado para o próximo estado indicado pela seta. Neste estado, o protocolo RDT 2.2 fica aguardando receber um acknowledge com o número de identificação igual a 0. Caso a camada inferior invoque a função RDT-Receive com um pacote de dados e o pacote de dados está corrompido ou o pacote de dados que recebeu é um acknowledge, porém a numeração desse acknowledge é igual a 1, o que o protocolo RDT 2.2 irá fazer é retransmitir o pacote que ele tinha e irá voltar para o mesmo estado. Este é o comportamento que foi alterado do RDT 2.1 para o RDT 2.2. Repare que aqui, ao ele receber um acknowledge cujo número de identificação é igual a 1 enquanto ele espera o 0, isso é equivalente a ele receber um Not Acknowledge do RDT 2.1. Caso a camada inferior invoque a função RDT-Receive com um pacote e esse pacote não está corrompido e esse pacote tem um número de sequência igual a 0, quer dizer que foi entregue um pacote de forma adequada e o acknowledge chegou de forma adequada. Dessa forma, o protocolo RDT 2.2 não tem que executar nenhuma função, além de alterar o seu estado. O próximo estado é semelhante ao estado inicial, entretanto,
ao invés de estar preparado para transmitir um pacote cuja sequência é a 0, irá estar preparado para transmitir um pacote cujo número de sequência é o 1. Todas as outras operações serão semelhantes às operações apresentadas aqui. Basta apenas trocar o número de sequência de 0 para 1 e de 1 para 0. Agora vamos analisar o comportamento do protocolo RDT 2.2 quando ele está operando no receptor. Repare que, novamente, só metade da máquina de estados finitos está sendo apresentada. Entretanto, a outra metade o comporta de forma semelhante a essa metade apresentada. Temos então que o estado inicial é ficar aguardando receber um comando da camada inferior e que o número de sequência do pacote entregue pela camada inferior seja o pacote de numeração igual a 0. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive com um pacote e ou esse pacote está corrompido ou esse pacote tem um número de sequência igual a 1, o que o protocolo RDT 2.2 fará é retransmitir o último pacote que ele tinha utilizando a função UDT_send. Neste estado, o último pacote que o protocolo RDT 2.2 tinha enviado é um pacote de acknowledge cujo número de identificação dele é igual a 1. Caso a camada inferior invoque a função RDT_receive com um pacote de dados e este pacote não está corrompido e este pacote tem um número de sequência igual a 0, o que o protocolo RDT 2.2 fará é vai extrair os dados desse pacote, vai entregar os dados para a camada superior, irá montar um pacote de dados contendo um acknowledge para o número de sequência igual a 0 e o checksum, e irá encaminhar esse acknowledge para a camada inferior utilizando a função UDT_send. Após enviar o pacote de acknowledge, o RDT 2.2 irá então mudar de estado. O próximo estado é um estado semelhante ao estado atual, entretanto ele estará pronto para receber acknowledge de número de identificação igual a 1. Repare que o que está marcado na figura corresponde à sequência de operações que levam a máquina de estados finito do RDT 2.2 saírem do próximo estado e voltarem para o estado inicial. Vamos deixar o nosso canal um pouco menos confiável, dizendo que agora o nosso canal, além de cometer erros, ou seja, corromper os dados, ele também pode perder os dados, ou seja, nem os dados corrompidos poderão chegar no destino deles. Esse tipo de canal limita a operação dos protocolos RDTs 2.2 e versões anteriores, pois esses protocolos operam na modalidade Stop and Wait, ou seja, enviam os dados e ficam aguardando receber um acknowledge. Entretanto, para um canal que pode perder pacotes, o nosso protocolo RDT 2.2 e versões anteriores ficaria parado aguardando receber o acknowledge que pode ter sido perdido pelo canal. Para podermos trabalhar então com as perdas, vamos incrementar o nosso protocolo RDT para a versão 3.0, no qual o remetente espera até ter certeza de que o pacote acknowledge se perdeu e, então, retransmite o pacote. A abordagem utilizada aqui será então do remetente aguardar um tempo razoável pelo acknowledge e, caso o acknowledge não chegue dentro desse tempo razoável, o remetente irá então retransmitir os dados. No caso do pacote de acknowledge estar apenas atrasado e não perdido, ou seja, ele irá voltar para o remetente, porém, após esse tempo razoável de espera, o remetente irá reencaminhar o pacote, o que irá causar retransmissões. Entretanto, os pacotes duplicados não são mais problema, já que, desde o protocolo RDT 2.2, utilizamos números de sequência para identificar pacotes duplicados. Assim, o receptor deverá especificar o número de sequência do pacote que está sendo reconhecido também. Para que possamos operar com o tempo, iremos utilizar um temporizador de contagem regressiva que iremos chamar de timeout. Vamos iniciar nossa análise do protocolo RDT 3.0
observando a máquina de estados finitos do remetente. Temos aqui indicado o estado inicial do nosso RDT 3.0 para o remetente, que é ficar esperando a camada superior invocar a função para transmitir um pacote de dados, e ele irá estar preparado para transmitir o número de sequência igual a zero. Quando a camada superior invocar a função RDT_SEND com os dados, o nosso protocolo RDT 3.0 deverá então montar um pacote de dados com o número de sequência igual a zero, com os dados vindo da camada superior e um campo de checksum. Ele irá então invocar a função UDT_SEND para encaminhar os dados para a camada inferior e irá também ligar um timer. Feito todas essas operações, o protocolo RDT 3.0 vai para o próximo estado indicado pela seta. Neste estado, o protocolo RDT 3.0 fica aguardando uma mensagem da camada inferior e esperando o número de acknowledge igual a zero. Caso a camada inferior invoque a função RDT_RECEIVE com um pacote e ou esse pacote está corrompido ou esse pacote corresponde a um acknowledge cujo número de sequência é igual a 1, o protocolo RDT 3.0 não deverá fazer nada e voltará então para o estado que estava. Neste caso, o protocolo RDT 3.0 não deverá fazer nada, mesmo que tenha recebido um acknowledge com um número de identificação diferente daquele do esperado. Isso porque podemos levar em consideração que, neste caso, este acknowledge é um acknowledge duplicado que demorou para chegar. Caso tenha acontecido o timeout, ou seja, o RDT 3.0 estava esperando um acknowledge com numeração igual a zero e ele não chegou dentro do instante de tempo, ele irá então retransmitir o pacote que ele tinha, irá reiniciar o timer e irá voltar também para o estado que estava. Essa ação é realizada porque o protocolo RDT 3.0 está supondo que o pacote que ele enviou foi perdido antes de chegar no destinatário ou que o acknowledge do destinatário foi perdido antes de retornar para o remetente. Caso a camada inferior invoque a função RDT_RECEIVE com o pacote e este pacote não está corrompido e neste pacote tem o número de sequência de acknowledge igual a zero, o que o RDT 3.0 fará é encerrará o timer e irá para o próximo estado indicado pela seta. Neste novo estado, o RDT 3.0 fica esperando uma chamada da camada superior e irá estar preparado para transmitir o pacote dado com a numeração igual a 1. Enquanto o RDT 3.0 está nesse estado e a camada inferior invocou a função RDT_RECEIVE, o protocolo RDT 3.0 não irá efetuar nenhuma ação, pois aqui ele acredita que o dado já chegou no destinatário de forma correta e a única coisa que ele deve realizar é enviar um novo pacote de dados caso a camada superior indique que tem mais dados a serem transmitidos. As próximas ações e estados que o protocolo RDT 3.0 devem realizar são equivalentes às ações e estados anteriores. Aqui podemos ver o comportamento do RDT 3.0 em ação. No caso destacado, temos a situação ideal em que não houve perdas de pacote. Repare que o remetente envia o pacote com numeração igual a zero para o destinatário, em que ele responde com acknowledge igual a zero para o remetente. Havendo mais dados, o remetente então encaminha um novo pacote agora com a numeração igual a 1 para o destinatário, que responde com acknowledge de numeração igual a 1. Havendo mais dados, o ciclo se repete. Já neste caso, nós temos que um dos pacotes enviado pelo remetente foi perdido pelo canal. Podemos verificar que o remetente envia o pacote com numeração 0 para o destinatário, que o responde com um pacote de acknowledge número 0 para o remetente. Havendo mais dados, o remetente envia um novo pacote agora com numeração igual a 1. Entretanto, este novo pacote foi perdido pelo canal conforme podemos visualizar no diagrama. Devido a essa perda, o remetente nunca receberá o pacote de acknowledge do destinatário. Entretanto,
Neste caso, estamos usando um timer. Quando esse timer chegar no final, irá ocorrer o timeout, o que fará com que o remetente reencaminhe o pacote que ele tinha. Conforme está descrito na figura, nós temos então o reencaminhamento do pacote de numeração 1 para o destinatário. Nessa nova situação hipotética, temos a perda de um acknowledge que o destinatário estava encaminhando para o remetente. De acordo com o apresentado no diagrama, o remetente envia então o pacote com numeração 0 para o destinatário, que o recebe e responde com acknowledge de numeração 0. Recebido o acknowledge de numeração 0 e havendo mais dados, o remetente então encaminha o pacote de numeração 1 para o destinatário. O destinatário recebido o pacote de numeração 1 envia um acknowledge de numeração 1. Entretanto, este acknowledge, conforme podemos visualizar, foi perdido. Neste caso, o remetente nunca irá receber o acknowledge. Entretanto, no RDT 3.0, utilizamos um timer para decidir se devemos ou não retransmitir. Neste caso, o timer irá se esgotar, levando ao timeout e fazendo com que o remetente reencaminhe o pacote de numeração 1 para o destinatário. Nessa nova situação hipotética, temos o caso do timer ter sido escolhido com um valor inadequado, um valor baixo, ou que o pacote apenas tenha se atrasado, porém tenha sido transmitido corretamente. Conforme indicado no diagrama, temos então o remetente transmitindo o pacote de numeração 0 para o destinatário, que ao receber, cria então o pacote de acknowledge de numeração 0 e encaminha novamente para o remetente. Quando o remetente receber esse pacote, havendo mais dados, ele irá transmitir um novo pacote com enumeração igual a 1. Neste caso, tanto este pacote de numeração quanto o seu acknowledge não foram corrompidos e nem perdidos. Entretanto, o tempo de espera para o acknowledge foi esgotado. Isso pode ter acontecido por exemplo, atrasos da rede, o que fará então com que o remetente retransmita o pacote que ele tinha, com numeração igual a 1. O destinatário, recebendo o pacote duplicado com a numeração igual a 1, ele irá descartar este pacote e irá encaminhar novamente um pacote de acknowledge com numeração igual a 1. Repare que, de acordo com o diagrama, logo após o remetente enviar o segundo pacote duplicado com numeração igual a 1, ele irá receber um acknowledge de numeração igual a 1. Esse aí foi o primeiro acknowledge que o destinatário encaminhou. Ao receber esse acknowledge de numeração igual a 1, havendo mais dados a serem enviados, o remetente irá criar então um novo pacote de dados com a numeração igual a 0 e encaminhará para o destinatário. Reparem que, logo após encaminhar o novo pacote de numeração igual a 0, o remetente recebe um acknowledge de numeração igual a 1. De acordo com o nosso protocolo RDT 3.0, o remetente não deverá fazer nada, uma vez que esse acknowledge de numeração igual a 1 corresponde ao acknowledge duplicado de numeração igual a 1. E, neste caso, o RDT 3.0 está no estado preparado para transmitir pacote de numeração igual a 0 e não mais pacote de numeração igual a 1. Após essa discussão, podemos dizer que o protocolo RDT 3.0 consegue então atender a comunicação quando o canal não perde dados e nem corrompe dados, num canal que corrompe dados e não há perdas, e num canal que pode haver perdas e corrupção dos dados. O que indica que o nosso protocolo é capaz de fazer entregas confiáveis mesmo quando o canal não é um canal confiável. Pronto, já conseguimos garantir que o nosso protocolo RDT 3.3 funciona para qualquer tipo de rede cujo canal não é confiável. Agora vamos dar uma olhada no desempenho do protocolo RDT 3.0 quando estamos transmitindo dados na rede. Vamos utilizar para nossa análise o esquema de dois computadores que estão extremamente distantes um do outro se comunicando. Para este exemplo, vamos utilizar um enlace que opera a 1 gigabit por segundo e o tempo de propagação da informação é de 15 milissegundos, isso porque os computadores estão extremamente distantes um do outro. Além do mais, vamos utilizar como exemplo a transmissão de um pacote de 1 kilobyte ou
8 kilobits. Para nossa análise, vamos utilizar o termo o remetente como sendo a utilização do remetente ou a utilização do canal, que é igual à fração do tempo que o remetente fica ocupando transmitindo no canal. Para calcularmos a utilização do remetente ou o remetente, vamos fazer a equação da tempo de transmissão sobre o tempo total de utilização do canal. O tempo de transmissão corresponde ao tempo que o nosso remetente irá utilizar para colocar os dados na linha de transmissão. Ele poderá ser calculado como sendo L sobre R, em que L é o tamanho do nosso pacote de dados, que é de 8 kilobits ou 1 kilobyte, e R é a taxa de transmissão que o nosso enlace permite, que no caso é de 1 gigabit por segundo. Já o tempo total corresponde ao tempo de transmissão mais o RTT. O RTT significa Round Trip Time, ou tempo de ida e volta. Conforme definimos, o comportamento do RDT 3.0 é o seguinte: enviamos um pacote de dados e aguardamos receber o acknowledge. O RTT, ou Round Trip Time, corresponde ao tempo em colocar o pacote de dados na linha até receber o acknowledge. Assim, podemos então definir que o uso do remetente no canal corresponde a 0,00027. Em outras palavras, se vamos transmitir um pacote de 1 kilobit a cada 30,008 milissegundos, iremos produzir uma vazão de 267 kilobits por segundo no enlace de 1 gigabit por segundo. Podemos chegar então à conclusão de que os protocolos que utilizam a metodologia de Stop and Wait, ou seja, enviam o pacote e ficam esperando receber o acknowledge desse pacote para poder operar novamente, irão limitar o uso dos recursos físicos. Neste exemplo, nós temos que um enlace de 1 gigabit por segundo teria a capacidade de transmitir apenas 267 kilobits por segundo. Essa figura representa o desempenho do protocolo RDT 3.0. Na horizontal, nós temos a distância, em que do lado esquerdo temos o remetente, do lado direito temos o destinatário, enquanto na vertical nós temos o tempo. A faixa azul corresponde à faixa de utilização do nosso canal transmitindo os dados efetivos, enquanto que a faixa branca corresponde ao tempo ocioso do nosso canal. Vejam que o tempo para transmitir o pacote no canal é muito menor do que o nosso RTT, fazendo então com que, utilizando essa metodologia do Stop and Wait, nós desperdicemos a utilização do canal para transmitir os dados. Caso aumentemos o tamanho do nosso pacote antes de transmitir, teremos mais chance de algum bit ser corrompido e isso fará com que façamos mais retransmissões do que é necessário para pacotes pequenos. Assim, aumentar o tamanho do pacote de dados não irá trazer uma solução efetiva para o problema apresentado. Tal mecanismo é conhecido como pipeline e os protocolos que desempenham esse mecanismo são chamados de protocolos com pipeline, que veremos no próximo tópico.